Coluna aberta. Bem, Felipe, a gente vai começar o nosso tour europeu, tanto de forma cronológica quanto geográfica, né? Começamos ali no domingo, dia 9, na parte mais ocidental dessa edição, né? Já que na Espanha, o presidente da Catalunha propõe novo referendo de independência. Isso, o Quim Torra deu uma entrevista ao jornal El Periódico, e é engraçado, El Periódico se traduzir O Jornal, né? Não é muito criativo. Criou um jornal chamado O Jornal. Onde é que tinha o jornal? Era no Hermes Renato. Era no Hermes Renato? Jornal. O jornal que é mais jornal do que o jornal que você compra na banca de jornal. Olha, meu Deus. E o Quim Torra disse que vai valorizar o documento reconhecido internacionalmente, né? Que documento é esse, né? Justamente o documento anterior. E ele disse que apenas um referendo de autodeterminação aceito, decisivo e reconhecido internacionalmente teria valor para ele, né? Isso, e se o governo espanhol não considerar isso como posição negociável, então vamos avançar, porque nós temos um mandato democrático, tá? E ele também pediu a suspensão das acusações contra os 9 líderes separatistas envolvidos no referendo de outubro do ano passado. Ainda na Espanha, né, nós tivemos aí uma volta atrás, já que o governo espanhol havia assinado um contrato com o governo saudita para o fornecimento de 400 bombas, né? 400... não sei se bombas é a melhor tradução, mas enfim, 400 instrumentos, 400 munições. E o governo, o Ministério da Defesa, condenando, né, as atrocidades cometidas na guerra no Iêmen e alegando que essas munições poderiam ser usadas contra civis no Iêmen, decidiu cancelar essa venda. Porém, né, e segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, né, que eu cito várias vezes eles têm uma planilha muito completa com todos os orçamentos militares do mundo, com proporções e tudo mais. É bastante interessante. Mas, e segundo, né, o CIPRI, entre 2013 e 2017, cerca de 8% das exportações de armas espanholas foram para a Arábia Saudita. E o que aconteceu? O governo espanhol falou, vamos cancelar a venda. Tá? Né? São bombas precisão a laser, bastante né, elaboradas e tudo mais. E aí o governo saudita virou e falou, olha, a gente já pagou aí, né, 9 milhões de euros, né, e aí como é que faz? Né? Vocês vão devolver, tem multa aí nesse contrato. E aí o governo espanhol teve que voltar atrás e manter a venda, já que os sauditas, pelo jeito, pagaram à vista, pagaram em ouro, em cash, sei lá. E então já estava pago, tinha que entregar o brinquedo, né, que agora vai ser jogado na cabeça de civis iemenitas, infelizmente. E ainda na Espanha, finalmente, o parlamento espanhol aprovou, né, a remoção dos restos mortais do ex-ditador Francisco Franco do mausoléu do Vale dos Caídos, e transportá-los, né? Eles serão exumados e serão reenterrados em outra localidade. A ideia do governo espanhol é que o Vale dos Caídos seja um memorial aos mortos na Guerra Civil e não um memorial glorificando a vitória fascista. O decreto foi aprovado por 172 votos a favor, 164 abstenções e 2 votos contra. As abstenções vêm dos 2 principais partidos à direita da política espanhola. Por quê?
porque havia um acordo, digamos assim, tácito, né, de implementar essa medida, de retirar os restos mortais do Franco de lá. Porém, o governo Mariano Rajoy não fez nada, né? Também nesse sentido, ele não fez nada em nada, né? Mas também nesse sentido não fez nada. E aí o novo governo do Partido Socialista, o Partido Centro-Esquerda, falou, olha, então a gente vai fazer um decreto-lei. Como já vê esse acordo tácito por trás dos panos, os partidos da direita simplesmente se abstiveram, né? Não votaram não, porque já haviam se comprometido com essa ideia, e não votaram sim para não se queimar com o próprio eleitorado, né? Tivemos apenas 2 votos contra. Então, os restos mortais do Francisco Franco serão transportados para outro local e a ideia é que o Vale dos Caídos se torne um memorial aos mortos. Até porque o local em que o Franco está, dentro, né, do Vale dos Caídos, ele está especialmente num altar de uma basílica. O seu túmulo está sempre coberto de flores frescas, e também está o fundador do Partido Fascista Espanhol Falangista, né, o Primo de Rivera. Então, assim, não é que ele está lá como uma das várias mortes, não, ele está ali numa posição de destaque, inclusive. Né? Então, tá aí uma nova medida, né? Uma nova não, né? Mas concretizada essa medida. Mas, embora o Partido Ciudadanos, que é o partido mais à direita do cenário espanhol, disse que talvez recua ao Tribunal Constitucional, pois consideram o uso de um decreto-lei para esse tema abusivo, já que ele não é um tema urgente. Então, veremos aí. Cruzando os Pirineus, o Emmanuel Macron, governo francês Macron, reconheceu na quinta-feira, dia 13, pela primeira vez num comunicado oficial da presidência, que militares franceses usaram a tortura durante a Guerra de Independência da Argélia, entre 54 e 62, e determinou também a abertura de arquivos sobre os desaparecidos no conflito, para que eles possam ser consultados pelo público. E vários dos arquivos relativos ao uso da tortura no Brasil, os militares franceses da velha guarda, né, ele coloca que todos os franceses que torturaram, né, então não estou generalizando, é mais ou menos isso que o Macron quis dizer, porém o comunicado colocar em perigo vida de homens e mulheres, né, então há ali pela primeira vez, né, uma assunção de culpa, né, nesse sentido de um uso sistemático de tortura por parte do governo francês, e essa abertura de arquivos, que é um ótimo primeiro passo. Né, ela vai encerrar todos os problemas franceses, vai mudar a vida instantaneamente dos jovens parisienses que são descendentes de argelinos? Não vão. Mas é um primeiro passo. Ama ou Charlie Chaplin, né, que uma jornada de 10 mil quilômetros começa com um passo. Pode ser do Abraham Lincoln, pode ser do Gandalf, essa frase, depende aí do meme. Do Veríssimo. Do Veríssimo também, do Arnaldo Jabor. O Canal da Mancha. O Tribunal Europeu condenou o Reino Unido, né, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, condenou na quinta-feira o Reino Unido pelo esquema de espionagem em massa feito em cooperação com a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Lembrando que existe um aparato multinacional. Eu sei que o que eu vou falar agora vai ter gente achando que eu sou daqueles que usam chapéu de alumínio, teoria da conspiração, mas não, tá, gente? Isso daí, no caso, é amplamente divulgado, né? Que Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, e eles cooperam entre si em sistemas de vigilância em massa e monitoramento. Né? Então, são os 5 olhos. Então, assim, o esquema da NSA não era apenas envolvendo a NSA, envolvia esses 5 países. E, no caso, o Reino Unido, como membro do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, foi condenado numa ação europeia dos direitos humanos para garantir o direito dos europeus à privacidade de informações jornalísticas, e o artigo 8º, que trata do respeito à vida privada e familiar.
Tá? A corte disse que o serviço de inteligência britânico leva a sério suas obrigações, não estão abusando do seu poder, porém aí foi condenado e não sei exatamente qual vai ser a pena, né? Se provavelmente vai ter alguma indenização, alguma coisa assim, mas de qualquer jeito os britânicos foram condenados. E para quem quiser acompanhar também um pouquinho sobre isso, a Ana Luísa tweetou, né? Sigam ela lá, né? @ONULulu, tá? ONU Lulu. É quase a capital do Havaí, só que sem um H. Tá? Voltando agora pelo Canal da Mancha, vamos até... Mar do Norte, né? Cruzando ali o Mar do Norte, boa, dá uma variada. A gente chega na Alemanha, onde a polícia alemã prendeu um cidadão alemão que estava na Síria, retornou ao país... E ele foi preso em estudo Daesh, tá? A sua identidade não foi revelada, porém tornou a Alemanha. E aí ele foi preso aí por ser suspeito de ter ligações com o Daesh. Às vezes é um cara, né, que ia cometer um atentado terrorista, às vezes é um cara que se arrependeu, enfim, alguma coisa assim. Agora cruzamos e chegamos à Suécia, né? Tivemos eleições na Suécia essa semana, em que, novamente, né, aquela situação de venceu, mas não levou, tá? Porque, isso ainda mais nos últimos tempos, né? O parlamento sueco, ele é formado... Ok. Só para quebrar um pouco o gelo. E, enfim, é preciso de 175 cadeiras, cada um com a bunda de um parlamentar em cima, tá? Já que você faz questão... E o partido que venceu as eleições foi o Partido Social. Embora continue em primeiro, ele perdeu 13 cadeiras. Tá? E Moderado, que é o nome do partido. É o Partido Moderado. O nome do partido é assim. Moderado. É autoexplicativo, né? O Partido Social Democrata de centro-esquerda, o Partido Moderado é de centro-direita. E o detalhe, o som ficava com menos de 30% dos votos. Em segundo lugar, ficaram os moderados, que perderam 13 cadeiras, ficaram apenas com 70 agora, mais ou menos 20% dos votos. E os que cresceram, que em terceiro lugar, os democratas suecos, que é o partido de direita, é o partido anti-imigração, especialmente, é o partido eurocético, que de 49 foi para 60, chamado de centro. Né? Também bastante criativo, que de 21 foi para 28. É bom que não tem muita interpretação. Democratas cristãos com 23, esquerda com 28, centro com 30, democratas suecos com 63, moderados com 70 e sociais-democratas com 101. E o partido, os democratas suecos, não vão se aliar. Eles não têm como se aliar. Eles têm pautas completamente diferentes. Tá? O Partido Moderado, entretanto, por serem moderados, né, vai procurar o Partido Moderado de centro-direita, Stefan Löfven, tá? Não há um lado com uma maioria, então é natural. Agora, se o Partido Moderado não quiser, o Partido Moderado pode procurar disse o líder dos moderados, o Ulf Kristersson. Desejo construir um governo que unificaria nosso país e ele diz que não faria uma aliança com os democratas suecos. Outro está aí o Movimento 5 Estrelas com a Liga Nord na Itália, que não deixa a gente mentir. Né? Então o cenário sueco agora, quem diria, é muito parecido com o cenário italiano. O partido que venceu as eleições talvez não leve. Por quê? Porque o partido que precisa fazer a coligação, né, o partido que está em melhor condições para fazer coligação, digamos assim, talvez não queira. Então vão ter que montar esse quebra-cabeça aí, considerando que precisam de 175. Então, assim, vão ter que elaborar esse quebra-cabeça. Afinal, são 8 partidos com pelo menos 15 parlamentares. E é uma boa amostra de como seria o parlamentarismo no Brasil, né? Nossa. Imagina como seria o parlamentarismo no Brasil, né? Ia ter que ter o PMDB, e o PP, e o Demo, e o... PSDB. E o PSDB,
suecas, elas terminaram, mas não tem resultado definitivo ainda, tá? Voltando pelo Báltico, cruzando a Europa, indo até os Balcãs, a gente vai até a Sérvia, onde o presidente da Sérvia, olha que vocês nos ouvem, vocês talvez se lembrem, né, que durante a guerra no Kosovo tinha algumas das posturas mais radicais no parlamento. Ele é um cara que já defende publicamente a ideia de Grande Sérvia. E o que é a ideia de Grande Sérvia? É basicamente anexar a Bósnia e uns pedacinhos da Croácia, tá? E talvez Montenegro também. André Paz e Amor, né? Mudou a imagem e tal, falou, não, hoje tô de boa, hoje sou um cara bacana e tal. Mas aí, essa semana, ele foi lá e abriu. As suas próprias intenções eram, sem dúvida, o melhor. Mas nossos resultados foram os piores. Não porque ele quisesse, mas pelos interesses e aspirações de outros povos. Ou seja, ele está de Milosevic e tudo mais. E o que aconteceu nesse final de semana? O Vučić foi visitar uma aldeia ali que fica na fronteira com o Kosovo. E aí, centenas de veteranos kosovares, né? Mas ele não conseguiu visitar, né, o local. Então, era um nacionalista sérvio. O Milosevic contribuiu de forma central para toda essa questão. Né? Ouçam, né, os nossos Fronteiras Invisíveis sobre a Iugoslávia e sobre a Sérvia para aprenderem um pouco mais sobre isso. Lembrando que o Milosevic não era o único maldito na história, tá? Isso é outra coisa. Agora, aproveitando que estamos ali nos Balcãs, na Sérvia, vamos dar uma passadinha na parte europeia da Turquia, onde o Banco Central elevou a sua taxa de juros a 24%, né, um aumento aí de 6%, o maior aumento durante os 15 anos da era Erdogan, e também proibiu, né, o governo turco proibiu o uso de moeda estrangeira no mercado imobiliário do país. Então, contratos de vendas, aluguéis, têm que ser feitos em liras. E o Erdogan também pediu aos turcos que vendam os seus dólares e os seus euros, né? A ideia seria tentar fortalecer a lira, fortalecer o uso da lira, mas, né, duvido muito que vai dar certo. Mas, né, não é, né? Tá aí a tentativa turca. E aí chegamos na Rússia, né, onde temos aqui algumas notícias sobre a Rússia. Até agora você tem observações, meu caro Matias? Você está muito quieto. Sigamos. O senhor está muito introspectivo. As pessoas gostam de ouvir a sua voz sensual. Entendeu? Você fala coisas que deixam as pessoas arrepiadas. Na Rússia, primeiro... Putin. Não, mas daqui a pouco tem uma notícia que eu sei que você vai comentar pelo absurdo. Meu Deus. Né? Pelo surrealismo. Mas primeiro, a polícia russa prendeu 300 pessoas num protesto contra a reforma da Previdência, né? Eram apoiadores do líder da oposição, o Alexei Navalny, e os protestos ocorreram em Moscou e em outras 70 cidades. No caso moscovita, estavam cerca de 2.000 pessoas, quase todos eles jovens, que estavam cantando, inclusive, que Putin é um ladrão. E é uma coisa... Não, é uma coisa curiosa, né? Que é uma coisa que acontece, inclusive, um pouco no Brasil. As gerações... A nossa geração, os russos da nossa geração, que tem faixa dos 30 anos... Não viveram o período soviético. Não viveram o período soviético, cresceram num período muito conturbado na Rússia, então muitos deles veem o Putin com muitos bons olhos, né? Vê o Putin como o cara que resgatou o orgulho russo, toda aquela coisa. Já os mais jovens, que estão na casa dos 20 anos, já cresceram no período Putin. Então eles associam os problemas sociais russos, que continuaram existindo e existem, ao Putin. Então é uma coisa meio de choque de geração, assim, né? Para os jovens, o Putin é um establishment. Para os jovens, o Putin não é o cara que veio e fez uma coisa, né? E conseguiu reformar a Rússia. Não, o Putin é o cara que está... né, eu ia usar um termo referente a movimentos, né, a necessidades fisiológicas humanas, né? Mas o Putin é o cara que está...
defecando, né? Na Rússia, entendeu? Então, por isso que os protestos contra a reforma da Previdência, embora seja uma coisa que vá afetar os mais velhos, são a maioria dos mais jovens, porque eles têm uma questão de geração em que eles associam Putin ao poder. Eles associam Putin ao que deve ser contestado. Né? Uma coisa muito parecida ocorre em outros países, inclusive no Brasil, de certo modo. Né? Então, existe esse fenômeno curioso. Nessa semana começou o exercício militar Vostok, que a gente comentou semana passada. Tem um textão meu lá na Gazeta sobre esse assunto. E como provocação mesmo, vamos jogar real, né? A Rússia anunciou que convidou a Turquia para participar. Né? Por que eu disse que foi uma provocação? Né? A Turquia não participou, a Turquia agradeceu o convite e tudo mais. A provocação é o seguinte, a Turquia é um membro da OTAN. E a Rússia chega e fala, Turquia, chega aí com nós, né? Vem brincar com nós, deixa essa OTAN aí. Os caras não querem nem te vender o avião, entendeu? Vocês estão aí distantes da OTAN, deixa os caras, vem aqui com a gente, vem brincar aqui na Sibéria. Então, o principal, né, foi a provocação mesmo, né? Não foi a participação ou não. Né? A abertura contou com a presença do Putin e do Xi Jinping. Eles, né, de avental, se serviram lá, comeram panquecas com caviar branco e caviar negro. Tá? Não sei qual é a diferença. Tampouco. Eu sei que um é do Cáspio e o outro acho que é do Mar Negro, talvez? Sei lá, estrujão albino. Nossa. Enfim, alguma coisa assim, é sério. Tipo, é o mais caro que tem. Certamente alguns dos ouvintes devem gostar de caviar. Eu sou aquela música do Zeca Pagodinho. E nem. Né? Eu não tenho vontade de comer, pra ser sincero. Né? Eu olho assim e falo... Dá um hambúrguer. Né? Estiveram lá presentes e deram várias alfinetadas nos Estados Unidos, né? O Xi Jinping disse que numa situação internacional com instabilidade e imprevisibilidades cada vez maiores, a cooperação entre Rússia e China é ainda mais importante e os dois países se opõem juntamente ao unilateralismo, ao protecionismo comercial. E é o que aconteceu. Muita gente começou a falar que o tal do Vostok aí era né, seria fogo de palha, já que eles não teriam aí o tamanho anunciado de 300 mil militares, né? Que os números estariam inflados. E aí, o que acontece é que, né, o Vladimir Putin disse que, né, reforços ainda chegarão, que os exercícios não estão completos, e de fato eles vão até esse final de semana agora. Né? No início teriam apenas 100 mil militares, né? Apenas entre aspas, né? Mas... né, e estão correndo ali na região do Lago Baikal. Então teria gente dizendo ali que seria fogo de palha e tem 87 observadores e 59 países diferentes, né? Então vejamos aí, né, como vai ser ao final, se nós teremos os 300 mil militares presentes anunciados ou não. Ainda notícias em relação à Rússia, né? Nós temos aí... já vamos trocar aqui um pouquinho a ordem, mas uma notícia que saiu, um texto bastante interessante da BBC, a gente só vai passar aqui por cima, do Johan Fischer, tá? Um texto... Vocês podem ler, tem inclusive disponível em português. E aproveito o ensejo, já que você citou a BBC, e queria mandar um abraço pro Caio Quero, que é editor executivo da BBC News aqui no Brasil e que outro dia no Twitter fez uma menção muito bacana ao Xadrez Verbal, ele que também já teve podcast aqui na casa, tocava o Travessia junto com o Fernando Vives. Então um abraço aí pro Caio Quero. E ele, né, agradeço também a mensagem e tem muita gente que sente saudade do Travessia. Sim, né? O Travessia deixou órfãos. Né? E aí, voltando aqui no caso da BBC, o que acontece? Saiu uma nota, né, uma notícia de que nós teríamos um homem no Afeganistão de feições, digamos assim, ucranianas, que abordou um grupo de ucranianos no Afeganistão. Que rolê foi esse? Não, então, tinha um cara no Afeganistão. E aí tinha um grupo de ucranianos no Afeganistão. E aí o cara chegou e foi
trocar uma ideia com eles, falando, vocês são da Ucrânia e tal, então... Parece uma piada, assim. Tem um grupo de ucranianos no Afeganistão. Um ucraniano, um afegão e um brasileiro entram no bar. Mas, enfim, ele disse pros caras que ele seria da Ucrânia, né? Ele teria tido uma perda de memória e tudo mais. Enfim, o que acontece é o seguinte. Tem uma senhora chamada Antonina Bilokorova, de 78 anos, cujo filho, Igor Bilorukov, desapareceu no Afeganistão em 1988 e foi dado como morto durante a invasão soviética do Afeganistão. E aí, esse ucraniano afegão que abordou o grupo de ucranianos, ele disse que é da região de Volyn, que é a região desse Igor, né? E que ele não se lembra de muitas coisas e tudo mais. Ele vive em Mazar-e-Sharif. E um grupo de veteranos ucranianos da guerra do Afeganistão foi até lá conversar com ele. Teve filmagem e tudo mais. E ele poderia ser o tal do Igor, porém ele sofreu impacto de uma explosão na cabeça e teria perdido a memória. Então ele não lembraria quem ele é. E ele vive no Afeganistão há 30 anos. Mas ele, quando foi abordar o grupo de ucranianos, falou na língua materna? Ele falou, sou de Volyn. Qual idioma ele falou, não sei. Ele falou, sou de Volyn e tudo mais. Mas qual é seu nome? O pessoal aqui me chama de, sei lá, de Ucrânia. De Kiev. Agora tá quase o De Volta Pra Casa, do Gugu Liberato. E aí, agora, coletaram o DNA dele e, assim, pelas fotos, de fato, olha... eu diria que lembra, assim, óbvio, né? O cara tá envelhecido, tá barbudo e tal. E aí, quando mostraram a foto pra senhora Antonina, ela falou, é o meu filho. São os olhos, as orelhas pequenas, mas é o meu filho. Então, vejamos aí como vai ser o desfecho dessa história. Esperamos que seja um desfecho feliz. E talvez o exame de DNA comprove, né, que ele é o filho desaparecido da senhora Antonina Bilokurova. Então vejamos, mas leiam lá a matéria na íntegra, uma matéria bem interessante, tem fotos, tem imagens e tal. Vocês podem até... Na foto ele parece até bem jovem, assim, pra idade. Sim, é que o vento no Afeganistão, ele é bom pra pele. É que nem o Mar Morto, entendeu? É muito sal. Outra notícia na Rússia foi que o Piotr Verzilov, um dos ativistas do Pussy Riot, que invadiu o campo na final da Copa do Mundo, ele, de 30 anos, ele estava preso, né? Ele é editor do Mediazone, um site com foco em denúncias de violações de direitos humanos no país, e ele estaria internado na UTI em estado grave no setor de toxicologia, possivelmente envenenado, né? O Pussy Riot, né, soltou uma nota dizendo que nosso amigo, irmão e camarada está em reanimação, sua vida está em perigo, pensamos que ele foi envenenado. Tá? Ele também é cidadão do Canadá. O premier Justin Trudeau disse que funcionários do consulado entraram em contato já com o hospital. E ele disse, é preocupante, obviamente, particularmente levando em conta dos meses recentes pelos russos no Reino Unido. Tá? Olha, eu duvido muito que um opositor russo tenha sido envenenado. Entendeu? Como escreveu no Twitter o Tanguy Bagdadi, é quinta-feira na Rússia. Mas eu duvido, acho isso muito cético. E aí, né, chega, né, outra notícia, talvez a notícia mais surreal, que é o seguinte: os senhores Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, que foram os dois homens, né, que foram apontados pelo Reino Unido como autores do envenenamento do Sergei Skripal e que foram pegos em várias câmeras, em vários locais diferentes e tudo mais, deram uma entrevista
ao Russia Today, ao RT, que é o... Vamos lembrar, o RT é mídia estatal russa, tá? Então, assim, o RT ele é uma boa fonte de informações, mas, né, ele é uma boa fonte, especialmente de imagens e tal, mas, assim, tem que sempre manter o ceticismo porque é mídia estatal russa, tá? Os caras, né, é mídia estatal. E aí, eles, os dois vestindo um casaquinho, né, um moletom, digamos assim, dando entrevista, eles disseram que eles eram turistas, né? Eles foram a Salisbury, depois que amigos sugeriram insistentemente para que eles conhecessem aquela adorável cidade. Eles disseram que passaram pela área onde fica a casa do ex-agente Sergei Skripal. Eles disseram que passaram, sim, pelo parque onde eles foram encontrados envenenados, né? E eles não tinham como negar, porque isso está em câmera, né? Mas tudo isso era uma fantástica coincidência. Então, assim, né? Eu acho que não vai colar. Né? É meio que o cachorro comeu meu dever de casa. Né? Porque, assim, tipo... Aqui, né, a todos os nossos ouvintes que eventualmente... Mesmo os nossos ouvintes que moram na Europa, que eventualmente façam mais viagens mais curtas, mesmo os nossos ouvintes que moram na Inglaterra, vocês já foram a Salisbury? Tipo, quando você tá lá planejando uma viagem, tipo, nossa, não, vou pra Londres, vou conhecer o Reino Unido, é meu sonho, juntei dinheiro um tempão, trabalhei pra caramba, quero conhecer lá o British Museum, quero conhecer lá o local na estação de trem lá do Harry Potter, a plataforma é 9 3/4, alguma coisa assim, não lembro direito. Outro dia eu tava ouvindo o podcast do João Castelo Branco, ele falou que no livro cita uma, mas foi filmado em outra. Aí eu já não sei. Aí enfim, eu não sou profundo conhecedor do cânone de Harry Potter. Eu também não. Então, assim, ninguém vira e fala, vou até Salisbury. Ninguém vira e fala, nossa, quero muito conhecer essa... Nossa, olha essa praça, que coincidência, né? Então, assim, mas é aquela coisa. Se você for... população 45 mil pessoas... Tá? Fica perto de, né, de nada. Assim, com todo respeito a Salisbury. Né? Mas assim... então assim, se você for viajar até Salisbury, né, se planeje, leve o seu passaporte, leve casaco, lá chove bastante, e leve Novichok. Tá? E leve antídoto também. Mas então, né, tá aí. E o Putin disse que, né, o Putin referendou essa versão. Né, disse que os dois homens são civis, não tem qualquer ligação com atividades do Estado russo, são turistas, né, não há nada criminoso, não foi feito nada e tudo mais, é só uma enorme coincidência eles estarem por ali justo nessa época, né, e tudo mais. E pra gente fechar... Né, aqui uma notícia europeia, né, da União Europeia, né, já que no Conselho do Parlamento da União Europeia, decidiu, numa votação na quarta-feira, punir a Hungria por considerar que o país ignora regras democráticas de maneira persistente. Foram 448 votos a favor, 197 contrários, 48 abstenções. É a primeira vez que o Parlamento Europeu recorre ao artigo 7 do Tratado Fundamental contra um país membro. Segundo as acusações, o governo do Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro, que vai se encontrar com Putin em breve, vem pressionando os tribunais, a mídia e se recusa a receber postulantes de asilo que chegam à Europa. Ou seja, não é apenas a questão da imigração, é a pressão interna contra tribunais, ameaçando a independência do judiciário e posturas vistas como ameaças à liberdade de imprensa. A União Europeia, né, protestou várias vezes, não foi feito nada, e agora, com essa votação do Parlamento, o assunto vai para o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, que vai decidir como proceder. A punição mais severa prevista pelo artigo 7 é
tirar da Hungria o seu direito de voto na União Europeia. Mas isso é improvável de acontecer, já que a União Europeia, no sentido do Conselho Europeu, fez a mesma burrada que o Mercosul, quer determinar a necessidade de unanimidade nessa votação. Então o que vai acontecer? Só precisa de um para bloquear isso. E nesse caso vai ser a Polônia. Por quê? Porque a hora que a Polônia estiver na reta por fazer as mesmas coisas, né? A gente já falou aqui bastante do fim da dependência do judiciário na Polônia, a Hungria que vai bloquear a punição polonesa, né? Então vai ficar um lavando a mão do outro, tá? De qualquer jeito, né? Foi autorizada essa abertura desse procedimento. E agora vai ser aprovado, tem que ser aprovado no Conselho de Ministros da União Europeia por uma maioria de 4/5, tá? Então, mesmo essa votação já é um pouco mais difícil, né? Já que outros países, como por exemplo a Itália e a Eslováquia, também devem votar contra isso. Então, né? Mas como é a primeira vez, né, de que um país é condenado no parlamento pelo artigo 7, é justamente, né, vai começar agora um processo de eventuais readequações do processo para corrigir falhas como essa necessidade da unanimidade, né? Porque imaginem vocês, tá, para dar um exemplo aqui, imaginem vocês se o Senado precisasse de unanimidade para decidir alguma coisa, tá? Não ia decidir nada, ou então o preço ia ser muito alto, né? Ia ter que ter muito cabidão, tá? Então, de qualquer jeito, já é um primeiro passo aí, e o Ministério de Relações Exteriores da Hungria chamou a decisão de vingança mesquinha de políticos pró-imigração contra a Hungria. A decisão foi feita de maneira fraudulenta e contrária às regras, já que as abstenções não foram contabilizadas, tá? E o Orbán disse que não se curvará à chantagem da União Europeia. E aí fica aquele lembrete de sempre. Você não está feliz na União Europeia? Sai! É muito simples. Você não pode ficar numa organização, numa convenção, só quando lhe convém. Quando estava chovendo investimento, quando estava chovendo cooperação, quando os húngaros vão estudar na Alemanha, os jovens húngaros vão estudar na Alemanha, aí a União Europeia é uma delícia. Aí na hora de cumprir as regras, aí vira, né, chantagem da União Europeia. E no caso da Hungria, não tem nem a barreira do euro para sair, né? Não, mantiveram fiorinho húngaro, então... E assim, vamos lembrar, a Hungria é um país pobre. Não só, entendeu? Para os padrões europeus, a Hungria é um país pobre. É um país que você tem uma certa qualidade de vida, mas é um país pobre. E fazendo uma analogia com a questão dos refugiados com o Brasil, muitos refugiados usavam a Hungria como passagem, assim como aconteceu com os venezuelanos em Roraima. Eles não querem ficar na Hungria, eles querem ir justamente para país onde vão ter melhores oportunidades de trabalho. Isso, então assim, a Hungria é um país pobre, por isso ela não sai da União Europeia, porque ela também depende dessas boas relações com a União Europeia. Só que assim, não dá para gostar só quando lhe é conveniente, né? Então tá aí, fica aí tá registrada a indignação.